Vamos a continuar con las aulas. Esta aula 2. Vamos a tratar sobre el tema de extracción con dos autovalores y autovectores. Notas baseadas nas do professor Marach-Rafikov. Este sería no sumario. Son 8 tópicos que vamos a desenvolver ao longo de esta nota de aula. Okay. Comenzamos con los sistemas lineares, certo? Vamos a considerar seja um sistema linear de equações de primeira ordem. Admitiremos que os coeficientes a e j, certo? E as funções f e i são contínuas em um intervalo comum i. Okay? Quando f i de t igual a zero para todo i de 1 até n, o sistema será homogêneo, ou seja, não teremos entrada. E caso contrário, o sistema será não homogêneo. Forma matricial de um sistema linear. O sistema desses sistemas de equações lineares de primeira ordem pode ser representado como x' derivada temporal, que é igual a x mais f, onde x é o vetor de estados, certo, das variáveis, a é a matriz de todos os coeficientes, a sub i, j, e f é a vetor coluna de todas as entradas. Certo? Se o sistema for homogêneo, sua forma matricial será x' igual a ax. Okay? Então, f seria zero para um sistema homogêneo. Princípio de superposição. Suponhamos que x1, x2 e xk, um conjunto de vetores solução do sistema homogêneo, x' igual a x, no intervalo i. Então, a combinação linear de x, sendo a combinação de x1, x2, xk, com ci igual de i igual a 1 até k, são constantes arbitrárias, é também uma solução no intervalo. Okay. É o princípio de superposição. Dependência e independência linear. Certo? Essa definição, seja x1, x2 e xk, um conjunto de vetores solução do sistema homogêneo no intervalo i. Dizemos que o conjunto é linearmente independente no intervalo e existem constantes C1, C2, C sub k, não todas nulas, de tal forma que essa combinação é igual a zero ou é nula para todo t no intervalo. Se o conjunto de vetores não for linearmente dependente no intervalo, será chamado linearmente independente. Critério para independência linear de soluções. Certo? Sejam essas minhas n soluções, onde são n vetores solução do sistema homogêneo intervalo i. Então, um conjunto de vetores solução será linearmente independente no intervalo se somente se o browskiano, certo? Que é formado por essa matriz, esse determinante, vai ser diferente de zero para todo t no intervalo i, certo? Ok? Para mostrar se são linearmente independentes. Ok? Em outras palavras, então, para que seja linearmente independente, essa combinação tem que ser nula, e isso é válido se somente se C1 a C sub k são zero. Okay? É a única possibilidade. E isso quer dizer que essa matriz, esse determinante, este determinante, tem que ser diferente de zero. Solução geral do sistema homogêneo. Certo? Conjunto fundamental de soluções. Todo conjunto de x1, x2 até x sub n, vetores solução linearmente independentes do sistema homogêneo no intervalo i, chamado conjunto fundamental de soluções no intervalo.
O teorema 1. Se x1 até xn, um conjunto fundamental de vetores solução do sistema homogêneo intervalo I, então a solução geral do sistema no intervalo é dada por essa combinação, certo? Onde C sub 1 até C sub n são constantes arbitrárias. Sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes. Para o sistema linear homogêneo de primeira ordem genérico, x' igual a x, onde A é uma matriz n por n de constantes, podemos procurar a solução desta equação na forma de x igual a um vetor k1 até k sub n elementos, vezes exponencial de lambda t, que seria igual a k e lambda t. Calculando a derivada de 3 dessa equação, temos que x' é igual a k lambda e exponencial de lambda t. E levando as equações 3 e 4 na equação 2, obtemos esta relação. Okay? Depois de dividir ambos os membros por e elevado a lambda t e rearranjar, obtemos esta expressão dada pela equação 6, uma vez que K igual a identidade vezes K, matriz de identidade, a equação 6 é equivalente a A menos lambda identidade, tudo isso vezes K igual a 0, um vetor 0. Okay? O da equação 6 é equivalente às equações algébricas, aqui a gente pode ver. Esses A sub 1 menos lambda vezes K1 mais A12 K2 e assim sucessivamente igual a 0. Este conjunto de equações para podermos determinar os valores de os Ks, K sub 1 até K sub n. Okay. Para o sistema de equação 7, esta equação, para que o sistema 7 tenha solução não trivial, devemos ter que determinante dessa matriz, A menos lambda t igual a 0. A equação polinomial 9 é chamada equação característica da matriz A, e suas soluções são os autovalores de A. Uma solução K não trivial, ou seja, diferente de 0, de 7, corresponde a um autovalor e é chamado autovetor de A. Na solução do sistema homogêneo 2, este, certo? Então, x é igual a k elevado a lambda t. Agora vamos ver esse sistema de equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem, ou seja, não vamos ter entradas, ou as funções f vão ser nulas. Okay? Então, temos aqui x ponto é igual a ax. Para um sistema de dimensão 2, obtemos que x é um vetor x1, x2, com componentes x1, x2. A é uma matriz com estas componentes constantes. Certo? A equação característica, usando esta equação 9, vamos calcular o determinante dessa matriz, A menos lambda I, é igual a 0. Calculamos esse determinante e temos esta expressão em função dos valores dessa matriz A, das componentes. Agora aqui vamos ter, dependendo da raiz dessa equação 14, que é minha equação característica, existem 3 casos de solução. A primeira é as raízes reais distintas, as raízes reais iguais, e as raízes complexas conjugadas, que lambda é igual a sigma mais menos ômega j ou j ômega. Okay?
Comencemos então por os autovalores reais distintos, seja lambda 1, lambda 2, lambda n, n autovalores reais distintos da matriz de coeficientes A, da matriz A, do sistema homogêneo 11, e sejam caso 1, caso 2, caso n, os autovetores correspondentes. Então, a solução geral da equação 11 será dada, essa equação 11 aqui está, certo? Por essa solução, por x, a solução geral, né? Igual a C1, K1 elevado a lambda 1, mais, e assim sucessivamente, todos os autovalores e autovetores correspondentes, já que são distintos, vai ser somatório de todas essas componentes. A solução fica claro que o ponto de equilíbrio é estável se todos os autovalores são negativos. Ou tem, neste caso, como são reais e são negativos, então meu sistema vai ser estável.